Então, pessoal, muito bem-vindo de volta aí ao canal Jezer English, o melhor lugar para você aprender inglês aí e ficar fluente. Então, hoje nós vamos continuar aqui com Introducing Yourself plus Routine, ou seja, a apresentação pessoal e rotina. Mas o que vai acontecer hoje aqui? Nós vamos transformar aquela primeira aula em uma conversação. Como que vai ser isso? Nós vamos ter perguntas e respostas, tá ok? Eu vou estar explicando tudo para vocês nessa aula. Então, essa aula é uma aula explicativa, como todas as outras. Depois, nós vamos ter uma aula de listening, ou seja, de audição, para você ficar ouvindo o material. E depois disso, você vai ter uma aula de prática, onde você vai ouvir, né, eu fazendo a pergunta, e eu vou deixar um tempinho no vídeo para você responder, ok? Então, vamos em frente. What's your name? What's your name? Lá nós vimos o quê? My name is Jezer. E o que vai acontecer? Quando a gente for praticar, você vai colocar o seu nome aqui. Então, what is your name? What a gente usa para fazer perguntas, né, sobre qual ou o que está acontecendo. Por exemplo, what's happening? Tá ok? Então, what is your name? Eu quero saber o seu nome. Como que você se identifica? My name is Jezer. E lembrando mais uma vez, quando eu fizer essa pergunta, what's your name, você pode responder simplesmente I'm e colocar o seu nome, né? No meu caso, I'm Jezer, beleza? Espero que tenha ficado legal aí. Essa é uma pergunta bem comum, né? Que até na escola a gente aprende. Então, vamos em frente. Where were you born? Where were you born? Então, lá no mini livro a gente já teve um pouco dessa explicação aqui do que é o where. Where sempre vai estar se referindo a quê? A local. No nosso caso aqui, o where se refere ao meu local de nascimento. Where I was born. I was born in Brazil. Então, where sempre location, 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 ok? Location, cidade, país, bairro, enfim. Were é o passado de are. Então, you are my friend. Se nós não somos mais friends, eu diria you were my friend. Então, where were you born? Então, onde você nasceu? Where were you born? Onde foi? Where? In Brazil. Where were you born? Where were you born? I was born in Brazil. Resposta. When were you born? When? Então, nós já vimos também lá no mini livro que quando você vê essa palavrinha when, sempre vai estar se tratando de tempo. Always. Tempo. Então, where were, nós acabamos de ver, né, no slide anterior, que se refere ao passado de are, tá ok? Se no slide anterior aqui eu queria saber o local, aqui eu quero saber quando, né? When. When were you born? Were you born? When? No meu caso, 1985. E a essa altura, eu espero que você já tenha aí, né, começado a entender como falar os números, falar o ano que você nasceu e tudo mais, beleza? Então, when were you born? I was born in 1985. How old are you? How old are you? Então, how nós utilizamos, né, aqui nós usamos ou utilizamos para falar de como algo funciona ou como fazer algo, né? No nosso exemplo aqui que nós temos essa cena do filme aqui, o nome desse filme, se eu não me engano é Drive ou é Driver, alguma coisa assim. Mas se eu quero dizer que eu sei como dirigir, como é que eu falo eu sei dirigir em inglês? I know how to drive. I know how to drive, ou seja, eu sei como dirigir. Eu posso perguntar para você, how are you? How are you? Como você está? Então, nesse caso aqui, how old are you? How old are you?
eu quero saber a sua idade, né? How old are you? Quantos anos você tem, né? Seria qual a sua idade, enfim. How old? Old, né? Se você tem um carro de 1975, por exemplo, você tem um old car. Se você tem um carro de 2025, você tem um new car, ok? Então, how old are you? Eu quero saber a sua idade, né? No meu caso, né? 40 years old. I'm 40 years old. Mas dia 9 de janeiro agora eu fiz 41. Então eu diria, how old are you? I'm 41. Ou I'm 41 years old. Essa segunda parte aqui é meio que opcional, tá ok? Você não precisa realmente dizer ela. Você pode simplesmente falar I'm 40, I'm 16, I'm 14, I'm 23. Não tem segredo aqui, você não precisa necessariamente falar esse final years old, beleza? Então, se eu pergunto para você how old are you, você pode dizer simplesmente I'm e dizer a sua idade. No meu caso, I'm 41, ok? What time do you wake up? What time? What time? Lembra que eu falei que o what ele sempre vai, né, se a gente for traduzir, seria qual ou o que, né? Então, what time do you wake up? What time do you wake up? Wake up, eu creio que nós já estamos familiarizados, né? Aquele momento que você estava dormindo e você abre os olhos de manhã. Time vai se referir, né? São 6 da manhã, 7 da manhã, 8, enfim, é o horário, né? A hora que você levanta, que você acorda. Então, what time do you wake up? Que horas? Lembrando, né, que você prestar atenção, você vai ver que essa frase está igualzinho lá na aula anterior, no slide anterior, quando nós estudamos simplesmente Introducing Yourself plus Routine. Aqui nós estamos transformando em pergunta. Então, I usually wake up at 6 a.m. I usually wake up at 6 a.m. Se você não viu o vídeo anterior, é extremamente necessário que você assista para que você saiba do que nós estamos falando aqui quando eu falo usually, ok? Entendeu o at, nós já trabalhamos tudo isso lá, tá ok? Então, what time do you wake up? Que horas você acorda? I usually wake up at 6 a.m. What do you do before going to school? What do you do before going to school? Então, aqui nós fazemos isso aqui, o N junto aqui, going to school. What do you do before going to school? What do you do? What do you do before going to school? Então, what, nós já temos um bom entendimento. Do, lembra que eu dei a explicação de made, quando alguma coisa é feita ou fabricada em algum lugar, né? Tudo hoje quase, né, que a gente compra aqui no Brasil é made in China. Então, quer dizer que foi feito lá. Do é uma outra forma de falar make, fazer. Então, what do you do? O que você faz? What do you do? What do you do before going to school? What do you do before going to school? Before, né? Eu estou nessa dieta aqui. Eu estava mais ou menos assim. Não estou assim ainda, mas perdi 10 quilos. Então, before, after. Então, what do you do before going to school? Então, lembra lá que a gente dizia I go to school around 7 in the morning. Então, go é simplesmente ir. Se eu falo com o ing, o que isso implica? Que está acontecendo agora, né? Mas ele também é utilizado para a gente falar em termos de nossa rotina. Então, what do you do before going to school? What do you do before going to school? Antes de ir para school. O que você faz? O que eu faço? I have breakfast. I have breakfast before going to school. What do you do before going to school? I have breakfast. Aqui, né, nós temos aqui, eu mostrei aquela outra imagem lá, mas before, antes desse carro passar por uma reforma, and after. Tá ok? What time do you go to school? What time do you go to school? Então, aqui atrás fica fácil. É só você, what time do you wake up? Eu quero saber a hora que acorda, né? Então, what time do you go to school? Que horas que você vai para a escola? I go to school around 7 a.m., 7 in the morning.
Isso aqui é exatamente a frase que a gente tinha lá, tá ok? Quando a gente fez a aula normal, sem ser perguntas e respostas, tá ok? Então, around 7 a.m., então eu posso dizer a resposta inteira, I go to school around 7 a.m., ou eu posso simplesmente dizer around 7 a.m. What time you go to school? Around 7 a.m., tá ok? Então, nós finalizamos aqui essa primeira parte. Lembrando também que nós dividimos lá a primeira aula, né? A aula do Introducing Yourself plus Routine em duas partes. Então, nós vamos ter a primeira parte da prática e depois a segunda, né? Da explicação aqui, melhor dizendo. E depois, quando for a parte de prática, a gente vai fazer tudo junto, tá ok? Então, rapidinho aqui. What's your name? My name is Jezer. Where were you born? I was born in Brazil. When were you born? I was born in 1985. How old are you? I'm 40, ou, como eu falei, né? 41. Então, how old are you? I'm 41. I'm 41 years old. What time do you wake up? I usually wake up at 6 a.m. What do you do before going to school? I have breakfast. What time do you go to school? I go to school around 7 a.m. What time do you go to school? Around 7 a.m. E lembrando que isso aqui serve para trabalho também, né? What time do you go to work? Around 7 a.m. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí por assistir. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula.